Então, já que você falou do Jevu, vamos falar então do Finéias. Vambora. Quem é o Finéias? Finéias é o filho do juiz Eli, um dos filhos, né? Não tem como falar de Finéias sem falar de Ofne. Ofne é o primogênito. Finéias eu costumo dizer que é aquele bichinho que fica embaixo do tubarão, sabe? Quando o tubarão morde um peixe maior, sempre sobra um restinho e o Finéias é aquele peixinho que vai lá e aproveita. Então, ele tem essa condição pelo fato da primogenitura do irmão, que quando o nosso pai morrer ou morresse, o Ofne ia ocupar esse lugar de destaque. Então, eu costumo dizer que Finéias queria ser o Ofne, e Finéias tem o mesmo pensamento do irmão em relação ao poder, né? Ele se debruça no poder para fazer todas as atrocidades que ele faz com o povo. E eu também costumo dizer que o Ofne é aquele cara que chega no aniversário, que todas as menininhas olham para ele e ele fica ali sentado. Finéias não, já chega, já sobe na mesa do bolo, chuta o docinho, quebra tudo para chamar a atenção. Então Finéias tem um pouco desse temperamento um pouco intempestivo. Finéias não tem nenhuma inteligência emocional, não é racional, é um furacão ambulante. É um personagem polêmico. Polêmico e muito complexo. Ofne e Finéias são filhos do juiz Eli, né, que tinha um cargo muito importante, né, o maior cargo de Israel na época que ele era juiz e sumo sacerdote, né, então, além de julgar as causas do povo, ele era o líder espiritual da nação. Então, Ofne e Finéias tinham deveres também para com o povo em relação a essa parte espiritual, mas eles começam a falhar aí, né? Sim, eles falham muito porque o nosso pai, que é interpretado pelo José Rubens Chachá, queria mandar um beijo aqui para ele, uma pessoa fantástica, a gente aprendeu muito. Então o personagem do Eli, ele tinha essa comunicação do divino com o terrestre. Então e esses irmãos, eles tinham que continuar esse legado, né? E eles não fizeram. Então Reis, a decepção, está um pouco em cima disso, a decepção de um povo que era responsável por essa comunicação divina para com o povo todo de Israel. Então esses dois irmãos, eles não continuaram o legado. Então eles comandavam todas as falcatruas que aconteciam no tabernáculo. O tabernáculo, para quem não conhece, era um local específico onde era guardada a Arca da Aliança, que era a presença de Deus na terra. Então esses dois irmãos, eles eram os comandantes daquele espaço. Então as pessoas vinham de muito longe para ofertar o que tinham de melhor. Só para vocês entenderem, para quem não conhece a questão das ofertas, né? As pessoas aravam a terra, esperavam chover, saía da terra o seu bem precioso, de mais qualidade possível. Vou te dar um exemplo, né? Nasceram 10 morangos. O morango mais bonito, mais cheiroso, mais precioso, essas pessoas muito, muito precárias, com condições muito precárias mesmo, eles pegavam esse morango, o mais lindo, e levavam para esse local, para o tabernáculo, para ofertar a Deus. Só que chegava lá, Ofne e Finéias pegava esse morango, olhava com desdém para a cara das pessoas e subtraíam. Não ofertavam para Deus e não cumpriam o poder, esse cargo que eles tinham que exercer. Então, eles foram muito castigados por Deus por conta disso. Eu dei o exemplo do morango, mas eu quero dar um exemplo real. Estabeleceu-se naquela época que não poderia comer a parte de trás de nenhum animal, porque era uma parte sagrada. E as pessoas levavam essa parte sagrada, uma parte da gordura, as pessoas adentravam ao tabernáculo e essa parte específica era colocada numa caldeira para ser queimada, e essa fumaça que era a comunicação divina. Então esses irmãos chegava essa peça de carne, eles subtraíam para consumo próprio. E eles levavam para casa também. E o Eli também comia dessa parte sagrada. Então, nosso pai ele fazia muita vista grossa em relação a isso. O pai sabia. Nossa, se você tem 300 gramas de carne, você está comendo todo dia, aí vem 1 quilo, Tem alguma coisa errada. alguma né? coisa está errada. Então, o personagem do Eli, ele tem essa complexidade imensa também, porque ele passa a mão na cabeça dos filhos. E ele deixou de fazer essa comunicação com Deus. Deus deixou de falar com ele.
e começou a falar através de Samuel. Que interessante. E chama atenção na história, né, que você acabou de contar, o quanto Ofni e Finéias desrespeitavam tudo aquilo, né? Tudo aquilo que era sagrado, desrespeitavam a Deus, desrespeitavam o próprio pai, eles não tinham esse temor, né? Eles não tinham, eles achavam que estavam acima do bem e do mal, e por conta da posição que eles tinham no tabernáculo, eles faziam tudo que eles queriam. Eles se deitavam com as mulheres que ficavam ao redor do tabernáculo, eles comiam de uma forma assim abundante, eles desperdiçavam comida, eles tratavam mal os seus funcionários, né, os levitas. Para quem não conhece também, Jacó teve muitos filhos, né? São as 12 tribos de Israel. E os levitas, eles ficavam responsáveis pela parte divina. Então nós, os levitas, a gente não tinha poder bélico, a gente não tinha movimentação corporal, a gente não ia para a guerra. Então foi uma tribo designada só para fazer essa comunicação com Deus, enquanto todas as outras tribos, eles abasteciam a gente com comida, com armas, com todas as variáveis que um ser humano poderia viver naquelas condições. Então, a nossa tribo era muito importante. E por conta dessa falha de comunicação dos irmãos, do pai com os irmãos e dos irmãos para com o pai e do pai com Deus, por isso que a gente é uma atmosfera ali de muita complexidade. Tem muita complexidade nisso. Muita coisa errada acontecendo ali, né? E são duas situações que a gente consegue trazer para a atualidade, né? Porque quem são os Ofnis e os Finéias nos dias de hoje? Porque existe. A gente vê sempre, como você falou, a gente lê a Bíblia e muitas coisas que estão ali são atuais, né? Muitas pessoas hoje, elas não sabem ter poder, né? Então, às vezes a gente conhece uma pessoa, ela é de um jeito, mas aí ela é promovida ou ela tem algum ganho na vida material, sim, enfim, seja qual for, ela muda. Na verdade, não é que ela mudou, né? O poder só revelou o que estava dentro dela. E a gente vê isso acontecer todos os dias, né, Edu? O poder, a gente conhece a pessoa ou quando você dá poder a ela, ou quando você dá o poder e tira. Exatamente. Porque ela vai para um lugar e depois ela volta. Então o poder está muito pautado nas atitudes desses dois personagens. Principalmente de Ofni, que, querendo ou não, é o primogênito e tinha que dar exemplo, porque o pai começou a ficar cego e o nosso juiz Eli, que era o sumo sacerdote de Israel, que na época, a gente está falando de juízes, né? Na época não tinha rei, não tinha ninguém para julgar o povo. Quem julgava o povo era o juiz Eli. Para os dias de hoje, você deu um tapa na cara da sua esposa. Hoje em dia, Maria da Penha, você vai preso. Antigamente, não. Levavam lá para o tabernáculo, onde era julgado o povo, e levavam a moça e o rapaz e o juiz Eli, que tinha que decidir se ele ia preso, se ele deu um tapa na cara dela, se ele ia perder a mão. Uhum. Então, ele decidia. E o que ele falava, o povo tinha que assinar embaixo, porque ele era a comunicação com Deus. Então, no momento que o Deus deixou de falar com o juiz, necessariamente todo mundo achava que os filhos iam continuar. Aí não, e a comunicação foi com Samuel, porque querendo ou não, Deus sabia de todas as falcatruas desses dois irmãos. E as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo, né? Porque a forma como a gente está vendo, como eles tratam, né? Como você falou, as ofertas, né? Os levitas, eles eram sustentados por meio, né, das ofertas do povo, mas é como você explicou pra gente, né? A melhor parte não era para ir para eles, como eles faziam, certo? E aí o povo começou a perceber que tinha alguma coisa errada pelo tratamento, pela corrupção, e isso começou a afetar, né, a nação de forma geral, né? Isso começou a afetar tudo. Vamos por partes. Esses dois irmãos, eles subtraíam as ofertas do povo, certo? Isso já é um problemão, por conta de tudo isso que a gente já falou. E tem uma coisa, tem uma movimentação que eles fazem também, que eles subtraem dos levitas. Então, para vocês entenderem, o tabernáculo é um local enorme, onde
todos os levitas trabalhavam em cada setor, a gente está falando de 20, 30, 40 levitas trabalhando. Então esses dois irmãos também subtraíam dos levitas, das pessoas que estavam ali para fazer o seu trabalho divino, com a sua entrega totalmente pautada na fé. São pessoas boas, os levitas eram pessoas boas, e esses dois irmãos não eram. E tem uma outra passagem interessante, a gente lendo o texto, a Ada, quem faz é a Gisele Tigre, que é uma das servas do Eli e serve lá na nossa casa. A gente, na leitura, ela fala para o juiz Eli: Juiz Eli, tem um levita querendo falar com o senhor. Ele quer fazer uma reclamação. O levita já velho, Eli já velho, fala: manda ele entrar aí. Aí ela fala assim: não, senhor, não dá para entrar aqui na nossa sala, porque são muitos. E ela sai com ele da casa. Aí vem 2 levitas. Ele: você não falou que eram muitos? A gente acabou vendo no trailer isso.